E a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, jogou um balde de água fria na expectativa do governo brasileiro de uma reunião entre Donald Trump e Lula no domingo. Em coletiva de imprensa, a representante da gestão americana detalhou a agenda oficial do presidente Donald Trump, que não consta nenhum encontro com o presidente brasileiro, mas confirma sua ida à cúpula na Ásia. A ausência de Lula na lista reforça o clima de tensão diplomática entre Brasília e Washington, em meio a divergências sobre política, comércio, economia e drogas. Segundo informações do nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, falas recentes do governo brasileiro causaram irritação na Casa Branca, como a de hoje, onde o chefe do executivo voltou a criticar o dólar como moeda comercial global. Deixa eu já chamar o Cristiano Beraldo, chegando aqui em Os Pingos nos Is. Quero já a sua análise, Beraldo, sobre essa frustração. Por enquanto, nada de oficial previsto para um encontro entre Lula e Trump. Pois é, Nelson Kobayashi. Realmente o presidente brasileiro não perde a oportunidade de falar coisa errada na hora errada, numa circunstância em que o Brasil encontra-se completamente fragilizado diante do mundo. Foram impostos ao Brasil tarifas extremamente excessivas, onde o presidente norte-americano Donald Trump escreveu uma carta ao presidente brasileiro, uma carta aberta que foi publicada, alegando motivos não econômicos, mas motivos políticos, fazendo reclamações objetivas sobre a condução do poder judiciário brasileiro e a forma com que empresas norte-americanas e cidadãos norte-americanos estão sendo alvo de decisões arbitrárias e cerceamento da liberdade de expressão. Depois disso, muita coisa aconteceu e nas últimas semanas, depois de uma manifestação espontânea do presidente norte-americano em seu discurso na ONU, dizendo que encontrou rapidamente com o presidente brasileiro e que entre eles surgiu uma química muito boa e que ele estava muito otimista com o diálogo entre ele e o presidente brasileiro, criou-se uma expectativa de que seria possível reverter essa situação a partir do diálogo. E começou a se construir uma agenda de um encontro para tratar de forma objetiva entre dois chefes de estados dos assuntos que interessam em relação ao Brasil, interessam aos Estados Unidos, em relação aos Estados Unidos, que interessam ao Brasil. Na semana passada tivemos aquele encontro entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado norte-americano. As notícias depois daquele encontro não foram muito claras, não houve muita transparência no que foi tratado, na forma como os assuntos foram tratados, criou-se esse suspense e agora tivemos hoje o presidente brasileiro voltando a atacar o dólar, que é uma loucura, é uma absoluta insanidade, não apenas porque o Brasil não tem nenhuma condição de ficar sem o dólar como a sua moeda de referência para o comércio internacional, mas porque dos BRICS, China e Rússia não estão tratando desse assunto. Aliás, eles negaram interesse em tratar desse assunto nesse momento e que isso era uma iniciativa exclusivamente brasileira. Sendo uma iniciativa brasileira, exclusivamente brasileira, neste ambiente comercial e geopolítico que vivemos, a desimportância do Brasil coloca o presidente brasileiro simplesmente na posição de falastrão, quiçá de bobo da corte. Mas aí, Koba, eu tenho que lembrar que o nosso presidente de bobo, ele não tem absolutamente nada. Luiz Felipe Dávila chegando conosco também aqui em Os Pingos nos Is. Dávila, o Beraldo trouxe aqui um tema que você sempre enfatiza, né? Que é a questão de Rússia e China, eles não se aventuram em ficar o tempo todo criticando a hegemonia do dólar, mas o Brasil fez lá atrás e voltou a fazer hoje novamente com o discurso do presidente. Dávila, será que faltou o timing, percepção aqui das oportunidades que estavam adiante, a possibilidade do acordo se estreitar? Como é que você vê esse momento de crítica do presidente da República, hein? Luiz Felipe Dávila. Boa noite, Koba. Boa noite, Beraldo, Mota e a nossa querida audiência. Essa é mais uma das alucinações diplomáticas do presidente brasileiro, por uma razão muito simples. O pigmeu do comércio internacional, que é o Brasil, esse nanico que representa 1,3% do comércio internacional, é o que gosta de falar duro na mesa, dizendo que nós precisamos substituir o dólar como a moeda internacional do comércio. E sabe quem que dá bola para isso? Ninguém, nenhum país.
Aliás, Koba, como você bem lembrou, no momento em que foi pressionada essa ideia e viu que ia causar ainda mais estresse entre os países, Rússia foi o primeiro a lavar as mãos e falou: isso aí é ideia do Brasil, nós não temos nada que ver com essa maluquice aí. E muito menos a China. Ninguém se manifestou. O Brasil ficou sozinho no meio do baile, falando essa besteira que ninguém endossou. E Lula continua a repetir. Esse pigmeu do comércio internacional que é o Brasil, 1,3%, é ele que quer mudar a moeda. É óbvio que isso é totalmente irrelevante. Só para dar um número, para grandeza de número, o Brasil tem um comércio de 80 bilhões de dólares por ano de exportação com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial. A parceria comercial com a China é de 2 bilhões de dólares por dia. Essa é a diferença, a magnitude de um país relevante para um país absolutamente insignificante. E Lula, ao utilizar esse argumento horas antes de encontrar Donald Trump, acabou de dar um tiro no pé. O tal do encontro, a tal da química, acabou por justamente esta postura militante ideológica do presidente da República que ignora os interesses brasileiros. Porque veja só o que aconteceu, Koba. Neste meio tempo, o Brasil já perdeu 20% das exportações nos últimos 2 meses, isso equivale a 10 bilhões de reais, e agora o BNDES vai ter que socorrer essas empresas que não conseguiram exportar para os Estados Unidos e vai gastar mais 5,3 bilhões. Ou seja, a verborragia diplomática, ideológica, militante já custou ao país 15 bilhões de reais e vai custar muito mais, porque a chance de sentar-se com Donald Trump e reduzir as tarifas agora é quase nula. E Donald Trump deixou claro que as tarifas impostas ao Brasil, quase todo o percentual imposto foi por razões políticas. E não é que o presidente da República brasileiro vai justamente bater na questão política? Parece que ele quer melar mesmo o diálogo e a tal da química. Falando nessa química, deixa eu chamar o Roberto Mota, chegando ao vivo diretamente do Rio de Janeiro. Onde foi parar o clima, a química, a indústria petroquímica que disse o presidente brasileiro que havia se formado ali entre Lula e Trump? Hein, Roberto Mota, bem-vindo, boa noite. O melhor exemplo da indústria petroquímica brasileira é a refinaria Abreu e Lima, que já consumiu 100 bilhões de reais e ainda não ficou pronta. Boa noite, Koba. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Eu não sei até que ponto a agenda oficial do presidente Donald Trump faz muita diferença. Com certeza, se ele quiser inserir um evento na agenda de última hora, eu não tenho dúvida que ele consegue. A pergunta de $1 milhão é: será que ele quer? Bom, ele fez aquele elogio no discurso da ONU, então tudo indica que ele quer. A outra pergunta, essa de $1 milhão é: será que o governo brasileiro quer? Imaginem o seguinte: você tem um adversário. Você acha que esse adversário ajuda a aumentar a sua popularidade, porque quanto mais você briga com ele, mais as pessoas admiram você como defensor da soberania. Qual é a última coisa que você vai querer? Fazer um acordo com esse adversário. Deixa eu chamar novamente o Cristiano Beraldo aqui. Beraldo, sobre isso que fala o Mota, qual é o cálculo político que se faz em relação a se aproximar ou não dos Estados Unidos nesse momento? Não, veja, eu acredito que o governo brasileiro tinha interesse, sim, era mais interesse do ponto de vista político, interesse brasileiro em resolver a questão da tarifa e sair como um grande solucionador dessa questão, porque com isso poderia roubar o discurso até do próprio Eduardo Bolsonaro, mas alguma coisa deu errado. Claramente alguma coisa deu errado. O governo brasileiro não está conseguindo avançar com as pautas principais desse problema com os Estados Unidos e, a partir de um horizonte difícil, de difícil resolução, ao que parece o presidente brasileiro resolveu
dobrar a aposta no seu discurso vazio contra os Estados Unidos, contra o dólar, daqui a pouco possivelmente falará até contra o presidente norte-americano Donald Trump. O problema é que o Brasil está tão à margem de tudo que acontece e o mundo inteiro enxerga o que o presidente brasileiro está fazendo nessas suas viagens internacionais. Quer dizer, todas as viagens internacionais do Brasil são movidas por interesse do presidente da República em ajudar os seus amigos. Então, os amigos vão com ele, ele vai ali, testemunha a assinatura de acordos comerciais entre os seus amigos e o país onde ele está visitando e volta para casa contente. O problema é que quem está pagando a conta dessas viagens, e a conta é muito alta, somos nós. E para o brasileiro, de verdade, não vem absolutamente nada de bom que não essa má impressão, essa imagem queimada que vai se consolidando de um presidente brasileiro que não pensa no seu país, que não está olhando de forma estratégica para o futuro do seu país e que simplesmente quer fazer discurso, tirar foto e criar conteúdo para a rede social visando as eleições do ano que vem. Como dissemos ontem aqui, Koba, para o Brasil é 100% política. Para os Estados Unidos é uma questão estratégica para o futuro. Há uma diferença muito grande no propósito dos dois lados quando sentam à mesa. Luiz Felipe Dávila, esse movimento todo de distanciamento que a gente tem visto pode ter a ver com a reunião que aconteceu entre o chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, os dois que foram designados para iniciarem ali as tratativas? Não me parece, Koba. Parece que ali foi uma tentativa de normalizar as relações internacionais. Pode ter até ocorrido uma conversa um pouco mais dura ou não, mas o fato é que deram consequência à conversa e, inclusive, chegaram a aventar uma possível conversa entre os dois presidentes na Malásia. O problema é que a língua, a verborragia presidencial brasileira não se conteve. E na primeira parada do tour pela Ásia, o presidente Lula acaba tocando num dos pontos mais delicados para o presidente Trump, a questão da substituição do dólar como moeda internacional. Aliás, o presidente Trump já havia ameaçado os países tal dos BRICS e do Sul Global com tarifa de 100% se levasse adiante essa conversa de substituição do dólar como a moeda do comércio internacional. Aquilo foi o suficiente para todo mundo recuar, inclusive a Rússia, que era uma das que supostamente estava de acordo com isso, recuou imediatamente e disse que essa era uma ideia estapafúrdia do Brasil. E não é que esta ideia estapafúrdia volta na primeira parada da viagem do presidente Lula na Indonésia. Aliás, você viu que o presidente da Indonésia ficou quieto, não falou absolutamente nada, não reagiu a mais essa ideia estapafúrdia do Lula. Então, veja só como nós desperdiçamos oportunidades de estabelecer boas relações comerciais com o nosso segundo maior parceiro comercial. Ou seja, mostra o presidente Lula rifando os interesses nacionais para arrancar alguns aplausos da sua claque de esquerda. Roberto Mota, e você, como você vê a influência ou não do encontro que aconteceu entre Marco Rubio e o chanceler brasileiro? Porque aqueles mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente o Eduardo lá nos Estados Unidos, apostavam na ideologia, no histórico, inclusive de vida do Marco Rubio, que pudesse ali frustrar também a vontade brasileira de uma aproximação num possível acordo. Sua avaliação, Roberto Mota. Eu acho que as dificuldades que existem para esse encontro e para essa negociação são as que sempre existiram. A abismal diferença entre a orientação da atual política norte-americana e a política de relações exteriores e, por que não dizer, interiores também, adotadas pelo atual governo. Existe aí, na minha opinião, uma diferença irreconciliável. Eu não sou dos que acreditam que vai se sentar na mesa os personagens principais ou os representantes, e aí vão falar sobre indústria moveleira ou terras raras
ou tarifas e vão chegar a um acordo em nome do interesse nacional dos dois países. Eu acho isso um cenário completamente fora de questão. Basta olhar o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, desde que esse governo chegou ao poder. Então, as dificuldades estão aí, sempre estiveram. Para mim, o fator difícil de explicar foi a menção elogiosa que Donald Trump fez no discurso da ONU. Quando eu falo isso, muita gente diz, olha, Mota, mas lembre de outras situações anteriores em que Donald Trump fez também menções elogiosas a adversários que depois ele triturou nas negociações. É verdade. Agora, nós vamos saber o resultado disso, eu acredito, muito em breve. Ô Cristiano Beraldo, e se essa relação azedar de vez, se o clima sumir de fato entre Lula e Trump, tem algum risco dos Estados Unidos retomarem as taxações, retirarem aquelas exceções que foram anunciadas há meses atrás? Como é que você vê o futuro diante desse cenário que se apresenta? Não, eu não acredito que haverá imposição de tarifas para aqueles setores que saíram, né? Foram retirados do rol de setores que são taxados. Porque aqueles setores eles foram excluídos por um interesse dos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que toda empresa que vende, né, empresa brasileira que vende para o mercado norte-americano, tem nos Estados Unidos um cliente. Esse cliente, ele, em geral, ele tem muita força, tem uma associação forte que defende o setor, ele tem ali uma estrutura de lobby junto ao governo norte-americano. Lembrando que nos Estados Unidos o lobby é uma atividade regulamentada, totalmente legal. Então, há uma força importante para preservar os interesses econômicos dentro dos Estados Unidos. O que muda, Koba, é que o Brasil se consolida nessa posição subalterna, nessa dinâmica em que os interesses brasileiros eles simplesmente são irrelevantes. E como os Estados Unidos é muito mais forte, né? O Dávila sempre nos traz aqui os números que demonstram a insignificância do Brasil no comércio mundial e a força dos Estados Unidos. O Brasil, sempre que quiser alguma coisa pontual, né? Porque aí passará a negociar de forma pontual, ele vai ter que dar muito mais do que vai receber. Essa é a dinâmica que se cria. Sobretudo porque o Donald Trump está vendo um horizonte de um governo que dura mais um ano. Então, se não houver uma reeleição, esse governo já está com o prazo aí para terminar e não vale a pena o esforço e o desgaste político para tratar com alguém tão despreparado para essas negociações internacionais como a gente está vendo na postura do presidente brasileiro.